Esta festa que nós celebramos hoje, ela tem origem no século XIII, ela foi instituída pelo Papa Urbano IV. O Papa se viu movido a instituir esta festa graças a um milagre eucarístico que ocorreu numa cidadezinha próxima a Roma chamada Bolsena. Um milagre que deixou a igreja muito admirada. Um padre que se diz que aquele padre havia pedido um sinal a Deus de que de fato na Eucaristia ocorria o milagre da transubstanciação. E durante a missa, ao elevar o corpo do Senhor, aquela hóstia sangrou. Sangrou de tal forma que o corporal que estava sobre o altar ficou todo manchado com o sangue que surgiu daquela hóstia. O Papa Urbano IV, sabendo do milagre, pediu que o levassem até ele aquele corporal. E, movido por aquele sinal, instituiu esta festa, para que nós possamos manifestar publicamente a nossa fé na presença viva e real de Jesus na Eucaristia. São muitos os sinais, são muitos os milagres eucarísticos que ocorreram na Igreja que atestam a realidade desse mistério que nós celebramos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois elementos que hoje a palavra de Deus nos sugere. O primeiro dele nos fala do sangue. Moisés, quando desce do monte do Sinai, com as tábuas da lei nas mãos, reúne a assembleia do povo e proclama a lei, as palavras que o Senhor lhe havia dito. E aqueles que o ouviram, e todos que o ouviram diziam: faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés, tendo mandado fazer um altar e colocado ao redor do altar 12 marcos de pedra, tomou do sangue dos cordeiros que foram sacrificados e aspergiu sobre o altar e sobre aqueles marcos. É um rito pelo qual ele manifesta a aliança de Deus com o seu povo. É como se dissesse: este sangue une a Deus ao seu povo, de tal forma que aquilo que se faz contra este povo se faz contra Deus. O altar simbolizava a Deus e os marcos de pedra as 12 tribos de Israel. Por aquele gesto, Moisés indicava que Deus e o seu povo agora estavam unidos de tal forma que se podia dizer que eles tinham o mesmo sangue. Aquele rito, portanto, simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. Marcos, quando nos relata a instituição da Eucaristia, nos diz que eles estavam no primeiro dia dos ázimos. Eles estavam iniciando a celebração da Páscoa. Os discípulos perguntam a Jesus: aonde nós vamos comer a Páscoa? Jesus institui a Eucaristia dentro da ceia pascal. Agora não se trata mais de se servir de sangue de bodes, de cabritos. Agora a nova Páscoa, a nova aliança se dá pelo sangue de Cristo. O Evangelho nos diz que Jesus, tendo distribuído o cálice com vinho aos discípulos, diz: isto é o meu sangue, sangue da eterna aliança.
A aliança que Deus estabelece agora conosco não é mais uma aliança como foi a aliança dos judeus. A aliança que Deus agora estabelece conosco, Ele estabelece pelo sangue do seu Filho. O sangue de Cristo é sinal de que Deus está unido a nós. Não pode passar despercebido o fato de que Jesus institui a Eucaristia dentro da Páscoa. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos a Páscoa. A Páscoa dos judeus era a celebração da passagem da escravidão do Egito para a terra prometida. A Páscoa de Jesus é a passagem da morte para a vida. Se nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, nós temos garantida a vida para sempre. Jesus, no Sermão do Pão da Vida, diz: quem comer do meu corpo, da minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é o penhor, é a garantia que Ele nos dá de que nós não haveremos de sucumbir diante da morte, mas que ressuscitaremos. Qual é a condição para que nós possamos fazer a Páscoa? Qual que é a condição para que nós possamos fazer esta passagem da morte para a vida? A condição é que nós estejamos unidos a Cristo. A condição é de que a vida de Cristo esteja em nós. A condição é que nós vivamos em profunda comunhão com Cristo. E essa comunhão com Cristo se realiza quando nós comemos deste pão e bebemos deste cálice. Jesus, ainda no Sermão do Pão da Vida, diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Nós podemos dizer que quando nós comungamos dignamente do corpo e do sangue de Cristo, nós nos tornamos concorpóreos, nós nos tornamos o seu corpo, nós nos tornamos consanguíneos. O sangue de Cristo se comunica a nós. Há uma transfusão, não só de sangue, mas há uma transfusão de vida. Nós podemos dizer, se comemos do seu corpo e bebemos do seu cálice, do seu sangue, que ele vive em nós. Nós o levamos conosco. A Eucaristia é sinal da vida eterna. Qual é a condição que nós temos ainda para podermos fazer a Páscoa? Nós comungamos da Eucaristia para amar como Ele amou. São João, na sua carta, diz: quem ama passa da morte para a vida. Se nós amamos como Jesus amou, nós podemos dizer que já vivemos desde já a vida que está garantida para nós no céu. Evidentemente que ninguém ama como Jesus amou da noite para o dia. Nós vamos aprendendo com Ele. À medida que nós ouvimos a sua palavra, à medida que nós vamos dando crédito àquilo que Ele nos diz, nós vamos aprendendo com Ele a amar como Ele amou.
Eu gostaria ainda de chamar a atenção para um segundo elemento que a liturgia nos dá hoje. Se vocês tomarem esse texto que nós ouvimos do Evangelho, o evangelista repete diversas vezes a palavra entregou. Entregar. Nos versículos que antecedem esse texto, nos últimos versículos, se eu não me engano, do capítulo 13, diz que Judas foi ao encontro dos sumos sacerdotes, dos líderes religiosos, para entregar Jesus. Judas esperava o momento para entregar Jesus. Quando Jesus dá aos discípulos quando dá a eles o pão e o vinho, o evangelista diz, ele entregou o pão, ele entregou o cálice. O verbo entregar, portanto, ele tem dois significados. O primeiro significado é o de traição. Judas trai Jesus. Judas entrega Jesus. E é nesse clima de entrega que Jesus entrega a sua vida. Quando nós ouvimos que Jesus dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Jesus está dizendo, eu lhes dou a minha vida, eu lhes entrego a minha vida. Se o verbo entregar, na ótica de Judas, foi traição, na ótica de Jesus é doação. O que é amar? Amar é dar, amar é doar-se. Amar exige de nós que nós despreendamos de nós mesmos. Amar exige de nós uma atitude que nos faça reconhecer que o bem do outro é mais importante do que o nosso bem. Alguns dias atrás, diante das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, nós vemos que o Brasil inteiro nós vemos que há uma comoção geral no nosso país. De todas as partes, chega ao Rio Grande do Sul doações, as mais diversas doações em roupas, em agasalhos, em colchões, em cobertas, doações em alimentos, em água. Aqui entre nós não foi diferente. Até ontem, Barretos enviou para Caxias do Sul, Canoas e Novo Hamburgo 20 carretas. 20 carretas. Mais de 600 toneladas de doação. Mais de 600 toneladas. Nós temos recebido vídeos das pessoas de lá imensamente comovidas, nos agradecendo a Barretos pela doação que tem chegado lá. Eu imagino que a nossa doação supera em muito a doação de outros lugares do Brasil. Eu imagino porque os vídeos que nós recebemos são vídeos de pessoas emocionadas. Numa comunidade, o senhor que gravou o vídeo dizia, essa é a primeira carreta que nós estamos recebendo. Em outros lugares, Novo Hamburgo, nós recebemos vários vídeos dizendo, nós queremos agradecer ao povo de Barretos pelas muitas doações que nós recebemos. Quando nós sairmos em procissão, nós vamos ver o milagre da partilha.
o milagre da generosidade que vocês estão realizando, que vocês estão fazendo. Vocês que hoje trouxeram gêneros alimentícios, nós imaginamos que nós vamos conseguir ainda uma outra carreta só de gêneros alimentícios para eles. E quem é que faz esse milagre? Esse milagre quem faz são vocês. Isso demonstra que nós entendemos o que é a Eucaristia. Entendemos que comungando do corpo e do sangue do Senhor, nós não podemos pensar só em nós. Nós temos que pensar naqueles que precisam de nós. Nós entendemos que amar para Jesus não é um sentimento. Amar para Jesus é uma doação, é dar-se. Santa Teresinha vai dizer: amar é dar tudo, é dar a si mesmo. Aí está a prova de amor. Hoje nós temos aqui um grupo grande de ministros extraordinários da comunhão eucarística. Acho que todos eles estão aqui hoje, daqui da catedral. Alguns deles daqui a pouco vão renovar o seu compromisso diante do Padre Deusmar. E alguns deles serão instituídos no ministério pelo Padre Deusmar. Hoje se tornam ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. O que é ser ministro? Ser ministro não é apenas distribuir o corpo de Cristo. Isso não precisaria ser ministro para fazê-lo. Ser ministro extraordinário da comunhão Eucaristia é comprometer-se por fazer com que o amor de Cristo que nós recebemos na Eucaristia possa se manter vivo na igreja. Fazer com que o amor de Cristo que nós recebemos na Eucaristia alcance aqueles que não podem vir, aqueles que estão em casa, que estão enfermos, aqueles que são idosos, aqueles que até há pouco tempo estavam entre nós, mas agora estão impossibilitados de vir. É fazer com que o amor de Cristo chegue lá, aqueles que estão mais afastados. E isso é ser ministro. Fazer com que o amor que nós recebemos na Eucaristia se espalhe sempre mais no coração da igreja. Celebremos com alegria a Páscoa. Toda Eucaristia é Páscoa. Toda Eucaristia nós podemos passar da morte pela vida se nós estamos unidos a Cristo. Ele que nos arrebata. Se nós aprendemos a amar como Ele amou. Celebremos com alegria a Páscoa do Senhor. Ele nos ensina a entregar a nossa vida como Ele o fez. Entregou a vida por amor. Deu a sua vida por muitos, por todos, para que todos possamos viver dela e espalharmos o seu amor pelo mundo.